Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem Santos em campo, e se tem Santos em campo, tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, ao menos quase sempre. Mas, sempre que possível, que o resto da vida nos permite, estaremos aqui falando de Santos Futebol Clube, principalmente antes e depois dele entrar em campo. Amanhã é um jogo muito importante por uma série de razões e eu vou falar um pouco sobre ele aqui no canal, até porque a gente sempre fala, nós somos os meninos de fora da vila, porque não vivemos nem na mesma cidade, nem no mesmo estado que o Santos Futebol Clube, então temos uma visão um pouco mais distante, mas isso acaba nos aproximando de outros times, como é o caso do adversário de sábado, o Atlético Paranaense, um time que vem aí numa crescente, participando de decisões importantes, e eu não sei exatamente como que as pessoas, os torcedores que não são de Curitiba ou do Paraná enxergam o Atlético, mas tanto eu quanto o Carlos assim, não simpatizamos muito com o time, mas é inegável que é um time que teve um crescimento muito grande. E aí enfrentará o Santos com uma estatística interessante que eu falarei daqui a pouco. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha. E comente aí, diga o que você espera para este Santos e Atlético. Santos com reforços, né? Fechou, esperamos que sejam reforços, mas acredito que sim. Fechou a janela nesta última quarta-feira e o Santos conseguiu inscrever aí 2 jogadores neste final de janela. Um deles já fizemos um vídeo sobre, falando de João Basso. E o outro, anunciado hoje, foi o Nonato, meia, joga mais como volante. Acho que ele não entra ainda contra o Atlético Paranaense, talvez entre durante a partida. De qualquer forma, acho que semana que vem dá para fazer um vídeo um pouco mais trabalhado sobre o Nonato, ex-Fluminense e ex-Internacional. E aparentemente, que despertou aí um pouco de revolta por parte dos torcedores do Fluminense por ele não ter voltado, ou por ele ter sido vendido na oportunidade da saída dele do Fluminense. Então, vamos falar deste Santos com novos jogadores. O João Basso já deve ser titular, ao que tudo indica. É muito interessante. E todos os contratados estarão em campo, né? Assim, tipo, já podem ser relacionados. Lembrando, o Santos contratou João Basso na defesa, o Rodrigo Fernandes foi longe. O Dodô na lateral esquerda, o Julio César Furt para o ataque e Jean Lucas e Nonato para o meio de campo. Jean Lucas, João Basso e Dodô são titulares desse time já, aparentemente. Acho que o João Basso também já vai assumir a titularidade. O Furt joga na mesma posição que o Marcos Leonardo, então ele vai ter uma disputa um pouco maior. O Nonato, vamos ver quando que ele vai entrar em campo. Tudo isso dito, o provável Santos, de acordo com o GE, é João Paulo no gol. Feliz por ele ter se recuperado, né? Aparentemente está bem. Gabriel Inocêncio na lateral direita deve assumir a posição do João Lucas, que não vem jogando bem. João Basso e Alex fazendo a dupla de zaga. Interessante aí notar a presença do Alex como titular. Então, até pouco tempo atrás, a dupla de zaga era Joaquim e Messias. Segundo o GE, será João Basso e Alex, com Dodô na lateral esquerda. O meio de campo, acho que não tem muitas dúvidas, essa formação de 3 volantes, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas, e Lucas Lima nessa meia barra ponta, ele acaba subindo e puxando para a esquerda. O ataque com Mendonça e Marcos Leonardo, não tem muitas dúvidas aí. Na Gazeta Esportiva, que é um outro GE, na verdade, mas enfim, na Gazeta Esportiva, a escalação tem como única dúvida a presença de Alex ou Joaquim como titulares da zaga do Santos. Então, é a única questão que a Gazeta Esportiva coloca de diferente do GE, do Globo Esporte. E eu acho, na minha visão, né, que é um jogo que o Santos absolutamente precisa ganhar, mas mais do que isso, uma derrota deveria, se a diretoria levasse a sério essa situação e considerasse o perigo do rebaixamento, deveria derrubar o Paulo Turra. Digo isso porque, olhando a tabela, o Santos está em 15º, não entrou nessa zona do rebaixamento só por que os times de baixo estão fazendo muita força para manter o Santos
fora da zona do rebaixamento, mas tem 17 pontos, um a mais do que o Goiás, que está em 16º com 16, e 2 a mais que o Bahia, que já é o primeiro na zona, 17º, que tem 15, e o Coritiba com 14 em 18º. Teoricamente, o Santos perdendo já pode ser ultrapassado por não só pelo Goiás, mas por 2 times que estão na zona do rebaixamento, algo que complica bastante. Lembrando que o Bahia deve vencer, porque joga contra o América Mineiro. O América Mineiro que não vem tão bem, está se dedicando bastante à Sul-Americana, mas é um time muito bom. O América Mineiro vem fazendo campanhas muito boas, é um time muito ajeitado. E, mesmo assim, acredito que o Bahia consiga vencer. Apesar que o Bahia também está numa fase meio ruim. O meu ponto aqui é: Goiás, Bahia e Curitiba podem passar o Santos e o Santos terminar a rodada na 18ª colocação, na pior das hipóteses. Então, este é um grande motivo para que o Santos não vencendo, né, perdendo essa partida, o Paulo Turra tenha seu trabalho reavaliado e principalmente, né, se não houve evolução, porque até agora não houve uma evolução concreta nos jogos, na armação, na maneira como o Santos vem disputando suas partidas. Teve momentos melhores, talvez o primeiro tempo contra o Botafogo, o começo do jogo contra o Goiás, mas mesmo o começo do jogo contra o Goiás, até os 15 minutos, o Santos não estava tão bem. Consegue fazer o 2-0, depois toma um gol, mas faz o 3-1. E vai enfrentar um time que está muito melhor. O Atlético Paranaense vem nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O seu último jogo foi um empate, inclusive, contra o Cruzeiro, mas foi um jogo bem movimentado. O Cruzeiro começou ganhando de 2-0, o Atlético buscou o empate, tomou 3-2 e empatou de novo. É um time que tem jogadores muito qualificados. E inclusive falando do próprio Atlético Paranaense, oi, vocês viram aqui a Dori, a nossa parceirinha aqui, essa nova residente, novo membro da família. E o Atlético Paranaense deve ter na sua escalação jogadores como o próprio Fernandinho. Não sei se ele vai jogar, na verdade, na escalação possível aqui. É porque o Atlético também disputou outros campeonatos, então é possível que ele poupe jogadores para, até porque tem a Libertadores. Mas tem jogadores como o Matos, nosso conhecido, o Vitor Bueno, e o Pablo, que sempre marca gol no Santos, o Canobi, que é um jogador perigoso. Não vai ter o Arturo Vidal, que vai cumprir suspensão, mas vai ter a volta de Felipe Aguilar. Lembram dele? Zagueiro que veio na época do Sampaoli. Aparentemente está voltando ao Atlético Paranaense. Então, mais um jogador aí com uma possível lei do ex. Mas o meu ponto é: o Atlético, mesmo com um time que talvez seja um time reserva, tem muito potencial. Não que Matos seja um craque, que Vitor Bueno vai ser espetacular, mas são jogadores perigosos, principalmente no nível que o Santos e a sua defesa vem jogando ultimamente. Sem contar o Bento, que é um bom goleiro, que está aí no gol do Atlético Paranaense. E aí a gente lembra que nesse último jogo contra o Fluminense, também o Fluminense veio com um time misto, porque tinha jogo na terça-feira, e mesmo assim fez um jogo parelho, teve muito mais posse de bola, depois colocou os titulares, alguns titulares, e o Santos não tinha banco, acabou perdendo sem qualquer poder de reação. Então, se o Santos novamente tem aí tempo para trabalhar, é fundamental que mostre esse resultado, que mostre essa evolução. E além de tudo isso, tem a estatística, né? Tem a mística, tem o mito, tem o fato que o Atlético Paranaense nunca venceu o Santos na Vila Belmiro em jogos do Campeonato Brasileiro. Já venceu por outras competições, mas pelo Campeonato Brasileiro, independente da fase do Santos, o Atlético nunca venceu na Vila Belmiro. Isso é um traço até assustador. Teve o começo de 2020, se eu não me engano, que no Brasileiro de 2020, ou no começo do Brasileiro de 2021, mas só estava muito mal. Começou com 2 derrotas, o Atlético vinha de 2 vitórias, e o Santos venceu muito bem, acho que foi 2020. E é isso, assim, por pior que o Santos esteja, na Vila Belmiro consegue segurar o Atlético de jeitos estranhos.
Teve um ano que o Santos ganhou com um gol de Marcos Guilherme, assistência de Madison e um gol contra do Zé Ivaldo. Então, o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, algo acontece. Eu já vi até mensagens, assim, tipo, postagens, né? Tipo, de atleticanos. Não, tem que destruir a Vila, esquece, a gente nunca vai ganhar lá. Nunca me senti tão preocupado com o final desse tabu. E eu acho que isso tudo, para mim, influencia na saída do Paulo Turra caso o Santos seja derrotado. Não só não vai ter evolução, não só deve entrar na zona do rebaixamento, mas também vai conseguir perder de um time que nunca venceu a gente no Campeonato Brasileiro, algo bem absurdo. E vai mostrar que realmente o trabalho não está sendo bem feito. Falei no outro vídeo, tem muitos rumores ou algumas conversas de bastidores que indicam que o Santos só não contratou outro treinador, só não mandou o Paulo Turra embora porque não tem outra opção, mas isso já dá um indício, já dá um sinal de que ele não é a opção correta e que se eventualmente colocar o Orlando Ribeiro de novo como treinador seria uma opção melhor do que o Paulo Turra. Não sei. Sei que torço muito para que o Santos consiga essa vitória contra o Atlético Paranaense, mas temo muito pelo que este Santos fará neste sábado às 16 horas. Só para fechar aqui, arbitragem de... Cadê o nome do indivíduo? André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Ele não apitou, que eu tenha visto, pelo menos que eu tenha achado nos últimos anos, ele não apitou nenhum jogo do Santos no profissional masculino, mas ele apitou um jogo, e aí nota-se como é absurdo o sistema de escolha de árbitros da CBF. Ele, de Minas Gerais, apitou um jogo entre o Atlético Mineiro e as Sereias da Vila. Um jogo que o Santos estava ganhando até os 35 do segundo tempo. As Sereias venciam por 1-0. Tomaram a virada nos últimos minutos. E o segundo gol foi um pênalti muito inventado, assim, muito mandrakezinho. E aí eles colocam um mineiro para apitar um jogo do Atlético Mineiro, eu acho bem absurdo. Mas enfim, CBF e campeonato feminino, né? Futebol feminino, enfim. Sem querer aqui fazer julgamentos de valor, mas este será o árbitro que apitará a partida entre Santos e Atlético Paranaense. Na Vila Belmiro, 16 horas do horário de Brasília, transmissão do Premier, assim como foi, inclusive, o jogo contra o Fluminense. Então, só repassando, para fechar, João Paulo. Cadê? Eu perdi aqui. João Paulo, Gabriel Inocêncio na lateral direita, Dodô na lateral esquerda, João Basso e Alex fazendo a zaga, talvez o Joaquim de acordo com a Gazeta Esportiva, Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas na meia volância, Lucas Lima na meia ponta atacante, Mendonça e Marcos Leonardo, este deve ser o time que enfrenta o Atlético Paranaense. Sinceramente, na minha opinião, se perder o Atlético, o Paulo Turra tem que cair. Eu acho que não vai dar para mantê-lo e acreditar que o Santos vai escapar do rebaixamento no mesmo campeonato. Assim, eu acho que se não tiver evolução até agora, sendo que tem um jogo a cada semana, tem muito tempo para treinar, eu acho que o Santos precisa tomar uma atitude com relação ao Paulo Turra. E aí, outra preocupação que eu tenho é vence o Atlético Paranaense e aí mantém o Paulo Turra. Enfim, como eu sempre deixei muito claro, não acho, na minha opinião, que seja a melhor escolha que o Santos podia ter feito. Inclusive, acho uma escolha muito ruim. Mas torço muito para que o Santos consiga vencer o Atlético Paranaense, que o Paulo Turra milagrosamente faça esses jogadores todos funcionarem como um time e o Santos suba muito na tabela. Acho que isso vai acontecer? Não acho, mas torço muito para que isso aconteça. Certo, pessoal? Este foi o nosso pré-jogo. Pré-jogo tenso. Sexta-feira, mais um sábado de tarde sofrendo com o Santos. Tomara que dessa vez com uma vitória na Vila Belmiro, novamente vazia. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, não deixa a Dori triste, deixe seu like, compartilha e comente o que você acha desta partida contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado a todos, pra cima deles, um abraço!